Meus amigos, vamos a mais um Flávio Prado entre amigos do mundo corporativo. E hoje recebendo um querido amigo, homem de bola, de jogar futebol. Estou falando de Milton Bigutti, que é um empresário de altíssimo nível, uma construtora espetacular, a construtora Bigutti, há muitos anos no mercado. Nós vamos falar da empresa e vamos falar principalmente desse homem que é um exemplo. 83 anos, sabe qual é o lazer dele? Ele joga bola. Eu estou falando sério, ele joga bola ainda. Eu já parei, ó. Milton Bigutti, prazer em te receber aqui, viu? Você não imagina a minha alegria quando você nos convidou para vir aqui. Eu fiquei muito contente, muito feliz, porque você é um homem de proa, um cidadão que de nome tradicional, né, nessa área esportiva. Eu falei, eu vou o dia que ele quiser, onde ele quiser e o horário que ele quiser, se Deus quiser. Obrigado. E aqui estamos. Olha, a gente conhece o Milton Bigutti por uma série de situações, principalmente pela construtora, etc. e tal. Mas eu quero começar lá atrás, porque parece que tudo foi muito fácil, que sempre foi assim e tal. Senhor, nossa. Como é que era a sua infância? Onde foi a sua infância e como era a sua infância? Eu nasci muito pobre. A origem, meu pai, minha mãe, de uma origem muito pobre. O meu pai é carpinteiro, batia martelo. E a minha mãe lavava roupa em casa, passava roupa e trabalhava para fora, tudo em casa. Então era uma vida muito dura. Nossa família, meu pai e minha mãe, eu e a minha irmã. Minha irmã mais nova, 2 anos do que eu já estou na fase dos 80 e alguma coisa, e a minha irmã tem 80. E nós fomos criados de uma forma muito pobre, porém muito rígida. Assim, rígida quer dizer não braba, não nada disso. De seguindo as regras da casa. O que eram as regras da casa? Todo mundo precisava ajudar, porque não tinha nem para comer praticamente. Então a vida, ela se transformava numa atividade diária. E foi aquilo que nós fizemos logo de cara. A primeira coisa que eu aprendi é que eu tinha que estudar e trabalhar. Sabe com quantos anos eu comecei a trabalhar? Com 9 anos de idade. Fazendo o quê? Primeiro eu ia entregar, minha mãe costurava a gravata para uma empresa lá no Parque Dom Pedro, e eu ia entregar, pegava um ônibus na Vergueiro, aqui na Vila Mariana, no Ipiranga também, pegava um ônibus e ia com a sacola cheia de gravata que minha mãe costurava durante a semana, para entregar lá na 25 de março. A mulher que atendia, ela era uma dona da loja, ela não se conformava que eu já estava trabalhando naquela época, isso já faz 70 e poucos anos de idade. E graças a Deus as coisas andaram e foram caminhando. A primeira coisa que eu aprendi era cumprir o dever de horário. As coisas tinham que ser naquele dia, naquela hora, tudo funcionando. E nunca, a outra regra também, nunca parar de estudar. Por quê? Uma criança é fundamental que ela dê valor a tudo, mas ela tem que continuar estudando. E foi o que eu fiz. Eu estava fazendo o curso primário na Avenida do Cursino, no bairro do Ipiranga, do Alto do Ipiranga, e ali as coisas começaram a caminhar. Então, eu nunca mais esqueci, e isso me serve de alavanca para o resto da vida, me serve de alavanca até hoje, quando eu ensino meus filhos, hoje, agora meus netos, e assim vai. Eu já tenho neto de 25 anos de idade. Que legal. Só para você ter uma ideia, entendeu? Sabe quantos netos? 12 netos. Ainda mais que um time de futebol. Tá mais. Tem alguns que são muito ruins de bola. Não puxaram o avô. Então eu fico muito feliz hoje de ver quando eu vejo uma criança ativa. Eu detesto em ver pessoas que não querem fazer nada, que querem receber tudo de mão beijada, que querem receber tudo gratuitamente, bolsa isso, bolsa aquilo. Eu não aceito isso. Eu não aceito e não gosto disso. Pouquíssimas pessoas deveriam ter direito a essas bolsas. O que seria?
Uma pessoa que tem um problema sério, ou de saúde, ou coisa parecida, ou uma idade de 100 anos de idade, ou sei lá. Fora disso, não. Por quê? Eu acho que receber bolsa, alguma coisa, é uma esmola. E esmola eu acho deprimente para uma pessoa que não precisa. Se você conseguir alavancar essa pessoa, desde que ela produza alguma coisa, incentivar ela a produzir alguma coisa, é a coisa que eu mais adoro. Os funcionários entram para trabalhar na minha empresa. Nós temos dentro da nossa empresa hoje aproximadamente 90 pessoas no escritório trabalhando. Tem mais de 1.000 nas obras, trabalhando, produzindo a bicação, e um mundo de coisas. Mas eu fico feliz quando vejo as pessoas produzindo. E eu não gosto de ver quando eu tenho que estar dando. Porque eu acho que é deprimente para quem recebe. Agora, vamos lá. Você entregava gravatas, estudava, e aí? Como é que as coisas... Como é que você descobriu a sua vocação para esse tipo de trabalho? Como é que foi essa sequência? Eu jogava futebol na rua, as ruas eram de terra, não tinha praticamente asfalto nenhum, a não ser uma estrada ou outra. O resto era tudo rua de terra, jogava futebol. Como jogava futebol? Não tinha bola. As bolas eram feitas daquelas... bola que a gente chamava de capotão, né? Era uma bola que a turma usava e sempre tinha um que tinha essa possibilidade de ter uma bola, porque era a coisa mais difícil do mundo, é diferente de hoje. Esse sempre tinha lugar no time, né? Você tinha bola, né? Não, esse era cativo, né? Não tinha jeito, era fundamental. Então, o que eu via naquela época, jogando futebol na rua, vamos fazer 2 times? Vamos. Fazia 2 times, punha um para um lado, outro para o outro, escolhia. O último a ser escolhido era o goleiro, era o mais ruim. O cara que era ruim de bola ia pro gol. Graças a Deus eu nunca fui pro gol. E eu aprendi que o dia a dia nosso era muito mais alegre do que as pessoas que nada faziam. E como é que eu fazia isso aí? Só fazia isso quando fosse num horário onde estava toda a molecada lá, quer dizer, e que não prejudicasse a escola, nada disso aí. E aí foi evoluindo. Essa evolução partiu, vamos dizer, principalmente do momento em que você precisava mostrar serviço para alguém. Eu não podia, por exemplo, entrar num time de futebol, porque ia lá, tinha que pagar o recibo do time de futebol. E a segunda coisa, você tinha que estar sempre, vamos dizer, ativo. Só que como eu precisava trabalhar, eu já estava precisando trabalhar. Depois de 12 anos de idade, 13 anos, comecei com 9. Aliás, tem uma história até engraçada. Com 9 anos de idade também, eu comecei a trabalhar fazendo limpeza no consultório de uma dentista no bairro do Ipiranga. E essa dentista, meu primeiro emprego foi antes. A primeira coisa, fui receber meu primeiro salário, que eu precisava entregar em casa. Claro. Não era para o meu pai, era para a minha mãe. Minha mãe administrava a conta a despesa mensal lá, vai. Fui lá recebendo e disse, ela tinha mudado à noite sem pagar o aluguel da dona da casa e sem me pagar o salário. Meu Deus do céu. Nunca mais eu esqueci disso. Levou um calote no primeiro salário. No primeiro salário. Olha que exemplo para uma criança, né? Mas isso realmente me fez ficar mais forte ainda do que já com criança, mas me fez ficar muito mais forte. E hoje em dia eu vejo tanta coisa, todo mundo chiando com tudo, falta isso e falta aquilo. O que eu mais vejo hoje é gente reclamar. Em vez de você estar usando toda essa sua força, sua garra para produzir alguma coisa, você está só reclamando. E velho reclama mais ainda. Velho reclama, eu tenho um monte de amigos, né? Porque hoje os meus amigos são tudo velhos, igual a gente. Mas o que a velharia reclama, Flávio? Não, é um negócio que eu falo, mas não é possível, para de resmungar, pô. Velho resmunga muito, sabe? Ô Milton, aí você tomou o calote da dentista, obviamente perdeu o emprego, não recebeu e perdeu o emprego. E aí, qual foi o próximo? Não, aí o próximo que eu fiz foi trabalhar
na Casa Freire, era uma loja de ferragens que tinha no Sacomã, na rua ali no Coutinho, no Balão do Bonde, era o bonde, tinha um bonde fábrica que chamava, a linha chamava fábrica, porque tinha muita fábrica no bairro do Ipiranga, e a primeira coisa que eu fiz, falei, sabe, isso aqui é excelente. Arrumei um emprego e fui trabalhar nessa Casa Freire. Cheguei lá, era uma loja de ferragem, mas que vendia louças também, essas louças inglesas, tudo que tinha lá na época, isso aí era normal. Comecei a trabalhar. Menos de uma semana, tinha 3 dias que eu estava trabalhando lá, carregando as coisas, fazendo tudo lá, um picurruchinho, né? Como diz o outro, era um merdinha, vai, como diz o outro, era um pichulete. Tinha 9 anos de idade. Aí passou para até 12 anos eu fiquei lá. Peguei uma escada, pegava aquelas escadas para pegar lá, ó, fazer uma limpeza. Eu fazia limpeza dentro da loja. Primeira coisa que aconteceu, eu sou meio estabanado, a escada bateu, quebrou uma peça do jogo de louça inglesa. E quando você quebrava na época uma peça, você acabava com o jogo inteiro. O jogo da... Isso para mim marcou muito, mas o cara foi tão bacana, ele morreu já, Nelson Freire, e eu fiquei muito desgastado com aquilo, mas continuei trabalhando, evoluindo, e na Casa Freire as coisas começaram a evoluir. Quando eu cheguei com 12, eu fiquei acho que 2 anos e pouco lá mais ou menos, falei, e agora? Arrumei um tio meu, me arrumou um emprego na Linhas Correntes, era outra indústria que tinha até hoje lá no bairro do Ipiranga, na Rua do Manifesto, ao lado do Clube Atlético Ipiranga. Me arrumou um emprego, eu fui trabalhar lá. Fiquei lá dos 14 aos 18 anos de idade, trabalhando como arquivista. O que fazia o arquivista? Ficava arquivando papel, não tinha computador, não tinha nada. Certo. Era aquelas máquinas grandes, né? E eu era um jovem lá com menos de 18 anos e trabalhei dos 14 aos 18 anos de idade lá. Funcionou bem, graças a Deus. Depois da idade, com 18 anos de idade, eu fui trabalhar na Molas Fabrini. Era uma fábrica que existia na Via Anchieta, que fabricava molas para as indústrias automobilísticas. Eu fui trabalhar lá também como arquivista. E sempre estudando. Nunca parei de estudar. Eu só parei 2 anos, mas antes disso, por falta de dinheiro. Não tinha como e não conseguia entrar, não tinha escola pública, não tinha nada para isso. Eu fiquei 2 anos sem estudar. E depois foi em frente. Aí fiz o curso primário na Avenida do Cursino, na Escola Alcântara Machado. Fiz lá os 4 anos, pegava o bonde para ir em casa, andava alguns quilômetros a pé e depois pegava o bonde para ir para casa, entendeu? Essa era uma luta brava, vai. Mas aí eu tô vendo, você trabalhava como arquivista, que não era exatamente, não tinha, E aí, quando você mudou de trabalho? Quando eu comecei a estudar na escola modelo, escola comercial modelo, era na Via Anchieta, não tem mais também hoje, e um dia chegou lá 2 pessoas, 2 engenheiros, depois eu descobri isso, vinham procurar uma pessoa que pudesse trabalhar na empresa deles para ser auditor ou coisa parecida assim, cuidar da parte contábil. Foi lá na minha classe, eu estudava à noite, e de dia eu tinha que trabalhar. Chegando lá, a primeira coisa que eles apresentaram e falaram, olha, nós estamos precisando de uma pessoa que amanhã poderá ser contador da empresa. Tem que se apresentar na nossa empresa, no dia tal, número tal. Aí fui eu lá. No dia seguinte fui lá e me apresentei para fazer o teste da coisa. Só para você ter uma ideia, chegou à tarde, isso foi de manhã, logo cedo. Chegou à tarde, eu fui lá de volta para saber. Eu falei, você passou, era um moleque, você passou no teste. Só depois eu descobri
que só eu tinha me apresentado. Agora, também não tinha outra forma, né? Me apresentei, fui, passei no teste, pedi a conta da Casa Freire e aí fui trabalhar lá. Nessa loja, era uma loja de ferragem e era chamava Itapuã, chamava essa empresa. E eles faziam obra pública no interior do estado, aquela coisa. Aí você já começa, a obra já começa a entrar na sua vida. Aí começou a construção civil. Por quê? Porque a construção civil, eu nunca tive nada a ver. Eu não tinha nem esperança de um dia poder fazer engenharia ou coisa parecida. Estava longe da minha cabeça, porque não tinha a mínima condição financeira para fazer. Claro, né? era muito caro. De tempo e tal, não tinha nada. Fui lá e resolvi fazer. Fiz. A primeira coisa que eles me chamaram, falaram, olha, você vai tomar conta dessas empresas aqui agora, lá que eles tinham, lá 2, 3 empresas de construção civil. E aí eu comecei a me entusiasmar com a construção civil. O que aconteceu? Eles eram 2 sócios, um judeu e um espanhol, mas eu aprendi muito com eles também, entendeu? Eles tinham um filho, hoje o filho é dono de uma consultora grande aí também, o Goldfarb, entendeu? E... O Bernardo, você conviveu com o Bernardo Goldfarb, esse pessoal? Não é o Bernardo, é o Milton Goldfarb. Ele tem como é que chama? A AVS, uma coisa assim, o nome da firma dele hoje. E é filho desse Zimon Goldfarb. E Enio Monte, que era do bairro do Ipiranga. O Bernardo era das Lojas Marisa. Lojas Marisa, exatamente, E ele era Zimon Goldfarb. Mas não tinha nada a ver com a Lojas Marisa também. Não? É o mesmo sobrenome, mas não tinha nada a ver. Pensei que fosse parente. Não. Então a coisa começou assim, começou a desencadear uma ideia de que era possível, não estava longe. Bom, resumindo, eu saí de lá, fiquei 5 anos na Mercedes-Benz, 5 anos. Fui trabalhar na Mercedes como auditor, que era o curso que eu tinha feito de contabilidade. Trabalhei como auditor. E esses 5 anos eu aprendi muita coisa. Empresas grandes, empresas fortes. Eles queriam me mandar para a Alemanha. Eu subi muito lá e cheguei até assistente de diretoria da Mercedes-Benz. E aí tinha uma secretária na porta, outro bonito de gravata, tudo chama. Aí você já estava ganhando bem. Já estava em outro nível. Aí eu resolvi fazer, eu falei, bom, e agora, o que eu vou fazer? Eu tinha que fazer o curso de engenharia. Na Politécnica, na engenharia, mas eu ia ter que parar de trabalhar se eu fizesse na Politécnica, porque estudava durante o dia. Sim. Eu fui fazer, ninguém sabe, ou pouquíssimas pessoas sabem, eu fui fazer curso de Direito. Eu fiz, sabe aonde? Na USP. Pouquíssimas pessoas conseguiam entrar, hoje não sei como deve estar. No São Francisco, lá no Lago de São Francisco. Lago de São Francisco. Eu tenho grandes amigos hoje lá, o Edmilson, o João Serra, o Tucunduva, são desembargadores, o outro é Ministério Público, se formaram comigo. Eles falam, pô, amigo, se você acertou na mosca de não seguir o que nós seguimos. Eu falei, eu acho que não. Não brinca, porque a gente se reúne ainda. Uma vez por mês a gente senta e se reúne com a turma da USP. Então eu fico muito feliz de estar hoje no meu ramo de arquitetura, de engenharia. Por quê? Porque a gente aprende a produzir. Agora, só um detalhezinho. Você não conseguiria ser engenheiro civil, que seria aquilo que você já sentiu que era a sua vida, porque não dava, teria que parar. Não tinha condições. Aí você não quis parar de estudar. Então você fez um outro curso que desse para você estudar e trabalhar. É isso? Exatamente. Por quê? O curso de Direito, eu poderia, dependendo, eu entrei entre os 50 primeiros, eram 300 e poucos formados. E esses 300 e pouco, poderia escolher se eu podia fazer o curso durante o dia ou à noite. Aí acertei na mosca. Foi à noite. Estudar à noite. Claro. Eu fiz o Largo de São Francisco à noite no Largo de São Francisco. Pegava o ônibus, não tinha carro, não tinha nada, né? Pegava o ônibus perto ali do Largo de São Francisco, o meu ônibus saía, o problema era o horário, o último ônibus saía às 11h30 da noite para ir embora. Depois não tinha mais ônibus, e eu precisava sair da faculdade antes das 11h e pouco, sair correndo para pegar o ônibus lá e eu morava aqui no alto do Ipiranga. Então, as coisas foram sempre muito difíceis.
Mas isso faz com que a gente se enrijeça, fique forte. Tudo é desafio na vida. Claro, claro. E eu nunca esqueci. E hoje em dia eu continuo igual. Agora, Milton, você está fazendo direito, mas na sua cabeça você continuava com a ideia de fazer Não, da eu engenharia. nunca larguei, eles não deixaram eu sair de lá. Sei. Eu saí da Itapuã, eu fui lá, mas eu fui fazer o curso de Direito, foi tudo direitinho. Mas eu fui trabalhar 5 anos na Mercedes, que eu fiquei lá, eles nunca me deixaram sair. Eu fazia a contabilidade deles em casa ou então de sábado e domingo. Eu ia de sábado e domingo, trabalhava de segunda a sexta na Mercedes-Benz, e de sábado e domingo eu ia para lá para falar, bom, e agora, o que eu vou fazer aqui? Eu ia trabalhar e ver a contabilidade. Então eu nunca larguei e sempre continuando. Fiquei 20 anos na Itapuã, até fundar a minha empresa. Mais de 20 anos, uns 20 e poucos anos. Aí só em 1983, que eu fundei a Bigucci. Aí também outra loucura. O dia que eu pedi a conta da Mercedes com o secretário na porta de auditor, meus amigos falaram, Bigucci, você não bate bem, você é meio louco, viu? Você vai pedir a conta da Mercedes bem com essa estrutura, os caras querendo te mandar para a Alemanha, para você ser isso, é aquilo. Falei, não, mas o meu negócio não é esse, o meu negócio é construção civil. Já estava na minha cabeça. Eu já fazia 20 anos que eu estava na Itapuã trabalhando também. Aí as coisas começaram a andar, eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Uma coisa ou outra. Aí eu decidi, realmente, vamos dizer, eu falei, eu vou ser construtor. Pedi a conta da Itapuã, que eu estava lá, ligado. Da Mercedes e da Itapuã, das duas. Mercedes e da Itapuã. Quando eu pedi a conta da Mercedes, eu fui para Itapuã para ficar internamente lá. Fiquei lá uns 20 anos. Aí um dia eu pedi a conta lá para os dois, falei, por quê? Porque eu vou fundar a minha empresa. Aí fundei a empresa. Você tinha dinheiro nessa altura? Nada, não tinha dinheiro, nada. Tinha dinheiro, mas eu tinha terrenos. Porque eu tinha comprado vários terrenos ao longo desses 20 anos que eu fiquei lá. Nesse período você estava comprando terrenos. Eu estava comprando terreno, não estava construindo, porque senão eu ia fazer concorrência para eles, onde eu trabalhava, lógico, porque eu não achava justo. A primeira coisa que eu fiz foi comprar terreno. Aí, depois desses 20 anos, eu pedi a conta, eu falei, agora eu vou fazer uma empresa minha. E os terrenos eram próximos ali do Ipiranga ou distantes? Sempre. Por ali mesmo? Por quê? Porque facilitava a compra ou ABC, principalmente São Bernardo e Santo André. Era mais barato? Bem mais barato. Hoje também é mais barato, continua sendo. Mas porque o bairro do Ipiranga desenvolveu muito, o Ipiranga, Aclimação, Moca. Mas quando eu comprava os terrenos, era sempre visando que lá na frente, daí 20 anos, seja lá o que for, eu ia ter a minha construtora. Que legal. Tanto é que eu comecei a trabalhar com construção civil, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos. A minha empresa hoje tem 40 anos. Você abriu com 40. Exatamente. Como é que foi a primeira construção? A Viancheta, como é que chamava a construção lá? Edifício Gláucia. Por que Gláucia? Porque já estava incorporado, e quando você incorpora, já tem que colocar o nome do empreendimento, do prédio. E quando eu comprei esse terreninho, já estava tudo incorporado. Então eu falei, agora eu vou construir o edifício Gláucia. Sabe o que era o edifício Gláucia? Um predinho sem elevador, com 4 andares, e que eu falei, e agora? Como é? Não tinha dinheiro. Não tinha como sobreviver. Aí eu conversei com 4 amigos. 3 ex-diretores da Mercedes-Benz e um que é meu amigo até hoje, Fernando. O Fernando, ele mora aqui no Moinho Velho. Vocês vão me ajudar. Vocês vão comprar 4 apartamentos, cada um eram 16, compra 4 e eu vou fazer isso aqui a preço de custo. Eu só quero a administração disso aqui. Não, todos os 4 entraram logo, né? Me conheciam, cada um me conhecia há 20, 30 anos. Eles anteciparam o pagamento? Não, foram pagando mês a mês. Não me deram dinheiro nenhum, nada. Foram pagando. Mas era o suficiente para você ir fazendo, né? Para ir fazendo. Chegou no final, tinha 16 apartamentos prontos. E esses 16 apartamentos, 4 eram de um, de outro, 4 e 4. Vendi.
Foi aí o começo praticamente da minha vida. Então, o meu primeiro predinho está lá até hoje, o edifício Gláucia. No empreendimento, tem lá, acho que é 10 predinhos, mas não fui eu que fiz. Os 10 predinhos. Esse um eu fiz, eu falei, agora eu vou seguir sozinho. E aí comecei a fazer. Primeiro predinho com o elevador que eu aprovei a planta para fazer, está na Avenida Nazaré, no bairro de Pira, na esquina com a rua Dona Leopoldina. E esse empreendimento que está lá, aí já começa aquelas coisas que a gente nunca mais esquece da vida também. Tudo é meio difícil, viu? Claro. O cara foi lá, eu contratei um amigo meu, tinha uma firma de máquina, de trator e tal. Ele foi lá no terreno para fazer os buracos da fundação. Ele já morreu, o Rubão era amigão meu. Primeira coisa que o cara fez, o cara do trator, deu uma caçambada na casa vizinha, caiu um pedaço da casa do vizinho. Falei, nossa senhora, essas são coisas assim que acontecem na vida da gente. Tiramos as pessoas que tinha lá, falei, agora vamos demolir a casa, vamos consertar a casa, arrumamos um lugar para a família que estava lá identificar, não aconteceu nenhum acidente de pessoas, nada, graças a Deus. E a primeira coisa que ele falou para mim, isso aqui é uma loucura aqui, do jeito que nós estamos fazendo aqui, assim, meio na unha, né, na época, né? Acertamos na mosca. Saiu, foi embora, tudo certinho, construiu um primeiro prédio com elevador. Avenida Nazaré com rua Dona Leopoldina. Está lá até hoje, tem acho que 10 ou 12 andares, e isso já faz 40 anos. Agora, Biguti, eu tô vendo que você não usava dinheiro de financiamento, nada, era sempre dinheiro próprio. Não, na época tudo próprio, né? E também dinheiro de financiamento. Quem ia dar financiamento para uma pessoa que não tinha estrutura É verdade. para amanhã pagar a conta? Era né? difícil, né? Não tinha como fazer. E isso mas também foi uma escola para mim também, porque depois nós pegamos alguns financiamentos para fazer, tocamos mais obras, mas depois da consultora, mais ou menos, depois de uns 20 anos da consultora, eu parei de pegar financiamento, porque aí já trabalhava com recursos próprios. E até hoje a gente faz, a maioria, tudo com recursos próprios. Por quê? Eu limito as coisas de uma tal forma, porque se eu não limitasse, eu estaria pegando mais financiamento, mas estaria fazendo uma empresa muito maior do que é a MB Gussi. A MB Gussi hoje é uma empresa muito grande, que tem um mundo de prêmios, de atividade, mas acontece que você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, porque você tem dezenas, centenas de pessoas que vão morar nesses prédios. Além da responsabilidade técnica e física, você tem a responsabilidade de entregar isso contratualmente no prazo certo. E foi até hoje. Nós nunca entregamos uma obra com prazo vencido. Que legal. Nossa, César. Agora, eu queria que você me colocasse nessa história toda, Dona Sueli, sua esposa. Certo. Onde é que ela entra nessa história? Eu morava aqui no Alto do Ipiranga e a Sueli morava no Cambuci, ali perto da rua Ana Nery. Só que o avô dela, a avó dela, o avô e a avó, moravam vizinhos de nós, assim em frente, na rua do outro lado da rua. Lá aqui no Alto do Ipiranga, na rua Guaperoba, chamava. Rua Guaperoba, eu lembro do número 208 também. Você está vendo que tem coisa que ainda dá para lembrar. Tem bastante coisa. Aí ela ia lá visitar os avós e eu passava assim, encontrava com ela na rua, era aqueles namoricos de rua, né? E ela passava assim, e era assim, empinada, toda não sei o quê, com uma amiga lá dela e tal. Eu falei, você fica tranquila que um dia eu vou casar com você. Ela nunca mais esqueceu disso. Aí, falei, você metido, aí tá de nariz empinado, que vai casar, fica tranquila que você vai ver. E deu certo, graças a Deus, porque os avós dela gostavam muito de mim, e eu gostava muito dos avós dela. Meus pais eram muito amigos dos avós dela. E ela ia lá visitar.
Até que um dia eu consegui, no Clube Atlético Ipiranga, no salão de baile, numa festa da irmã da Sueli, nós estávamos lá dançando, então, fui lá e tirei ela para dançar. E aí foi aquele negócio, né? Falaram, você, a partir de agora, porque antigamente era assim, né? Não dança mais com ninguém, acabou. Ela lembra dessas coisas, nós damos risada, né? Porque nós estamos num outro mundo hoje. Quantos anos de casado? Hoje eu tenho 55 anos de casado. Fizemos agora, dia 3 de maio. Olha aquela dança como rendeu, hein? Que coisa. Não, e conseguimos criar uma família gigantesca. Todo mundo fala, né? Se você não tiver uma estrutura familiar, é difícil Nossa fazer Senhora. Não, mas esses desafios todos, né? Você sabe, Flávio, nós conseguimos criar, graças a mim e graças a Sueli, nós criamos uma estrutura muito sólida, muito importante para todo mundo, e todo mundo nos respeita dessa forma, até hoje, que é muito difícil. E a gente vive, eu e a Sueli, muito bem. A gente conseguiu isso e a gente vive muito bem, porque tem um problema, não tem problema nenhum, não tem nada. E nós conseguimos passar isso para os filhos. Eu tenho 4 filhos, 3 moleques e uma menina. Mas tudo com mais de perto de 50 anos de idade. A Roberta tem 50 e poucos anos, o Júnior tem 51. E as coisas, vamos dizer, foram andando de uma tal forma que hoje a gente conseguiu manter. Hoje nós temos 12 netos, 10 moleques e 2 meninas só. Todo mundo joga futebol, viu? Todos tem alguns que são muito ruins. Mas eu vejo hoje a estrutura que nós criamos porque nós conseguimos passar para eles essa estrutura de vida, de como viver bem. E eles conseguiram passar porque as pessoas que vêm de fora, nora, genro, etc., eles vêm de outra origem, de outra família, outras ideias e tal. E nós conseguimos fazer. Hoje em dia nós temos uma família tremendamente sólida, com muita segurança, onde todo mundo participa ativamente, todo mundo se vira, todo mundo se mexe, todo mundo educa, e eu não tenho do que se queixar. Ô, Bigutti, você tem uma coisa importante, que conhecendo a sua empresa há muito tempo, né? Até pelo futebol, depois não vamos falar de futebol. Eu fui jogar uma vez lá na sua casa com Roberto Carlos, Neymar e tal. É isso aí. Mas você conseguiu uma coisa que eu noto, conversando com vários empresários vitoriosos como você, e eles têm muita dificuldade, algumas vezes, na sucessão. Você, felizmente, conseguiu trazer os seus filhos para a sua empresa. Isso é uma grande vitória. Como é que é isso? Como é que você diria que... Como é que foi isso? É montar desde o início a estrutura familiar. O que seria a estrutura familiar no caso deles? Primeira regra, coloca a molecada para trabalhar logo cedo. Não fica esperando eles fazerem 21 anos ou 18 anos, não. Todos os meus filhos começaram a trabalhar entre 12 e 14 anos de idade, 15 anos. Dentro da empresa. Sempre dentro da empresa. Por quê? Porque lá estão perto da gente e a gente está lá, está rachando, vendo como é que funciona. Graças a Deus. E estou fazendo isso hoje com os netos, já. Os filhos estão totalmente estruturados. Hoje eu já tenho, dos 12, já tenho 6 trabalhando lá dentro. Que legal. E tudo dentro da mesma estrutura, apertando o cerco e tal, não dando espaço. Porque se você der, você começa a ficar... As coisas que eu detesto, essa história de ficar dando isso e dando aquilo, não é dar. Você tem que fazer a criança valorizar. Isso vale para os seus filhos e netos também. Eles entram mais... Por meus amigos, eu falo do jeito que eu vivo. Eu vivo bem. Por quê? Porque a forma de a gente agir, se você começa a dar, a primeira coisa que... Tem exemplo, qualquer um. Se você der, a primeira coisa, a próxima vez já quer mais. E depois mais, depois outra coisa, assim vai. Eu não sou assim. Eu acho que tem que dar, nós tem que valorizar. Tá bom, vamos fazer. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que nós construímos uma casa para morar e eu precisava limpar o telhado. Levava 1, 2 filhos lá para cima do telhado para a gente lavar o telhado, porque caía sujeira das árvores, aquela história toda.
para poder dar um dinheirinho para eles. Então, na verdade, eu não estava dando nada. Eles estavam trabalhando, claro. Mas você não sabe a importância disso, Flávio. A importância disso na prática é muito, mas muito grande. E a maioria das pessoas, infelizmente, não pensa assim. E as próprias pessoas também falam, eu não vou botar meu filho aí, meu neto aí, não sei o quê. Eu nunca pensei assim. Até hoje eu levei, não me arrependo. Se eu tivesse, faria tudo igual, a mesma coisa. Se tivesse que corrigir alguma coisa, eu ia falar, tá bom, o que você quer fazer na vida? A primeira coisa eu falo, você quer trabalhar comigo ou quer trabalhar fora? Também tem isso, vai procurar outro emprego. Não tem só a Biguce, não tem só a M Biguce. A M Biguce é uma empresa. Se você quiser trabalhar comigo, a sua chance de vida é muito maior, de se desenvolver, de progredir, de ser gente aqui. Por isso que é aquilo que eu insisto em dizer, eu sou contra o dar. Dar é só para aquelas pessoas que realmente estão com um problema muito sério, físico, mental, seja lá o que for, que você precisa ajudar. Tanto é que eu fiz muita obra social na minha vida, porque eu aceito que isto é uma forma. Eu fundei algumas obras sociais na minha vida, criei. Um é o Lar Escola Pequeno Leão, é um orfanato que nós criamos em São Bernardo do Campo, há 44 anos. Que legal. 44 anos. Eu abri esse orfanato chamado Lar Escola Pequeno Leão, que era só para crianças órfãs. Eu não conheci. E tem até uma revista, né? Até hoje, da Bigucci, tem né? um monte de coisa aqui. O trabalho social para nós é muito grande na prática. Uhum. Na prática é muito grande o trabalho social, porque o trabalho social desenvolve as pessoas, desenvolve uma empresa, e a gente não pode se lamentar de não ter ajudado. Então a gente ajuda. Eu tenho uma filha que falar em trabalho social com ela é um espetáculo. A Roberta e os outros 3 são homens. Cada um faz a sua parte também. Mas se você analisar, essa revista aqui, chama-se Bigucino, de inclusão social. Aqui dentro está cheio de coisas sociais que nós fazemos, que nós trabalhamos. Entendeu? E nós estamos sempre mudando, fazendo, trabalhando. Isso é o Lar Escola Pequeno Leão. Eu fundei também o CAMP, o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro do Ipiranga. Eu lembro como se fosse hoje, meu amigo Guilherme Afife Domingos era presidente tomava conta lá da Fiesp. Da Fiesp, aquela coisa toda lá. E um dia eu levei ele lá, falei, eu quero fazer um trabalho assim, senhor Domingos, eu vou te dar todo o apoio, que eu estou vendo que você está entusiasmado com isso aí. Fiz o CAMP. É uma obra social que só emprega menores carentes, menores que precisem. Por quê? Porque você está ajudando alguém a se desenvolver por si próprio. Sempre a história, trabalhar para ter o retorno. E pagando, não é salário, nome, sei lá como chama, pagando mensalmente para que eles possam sobreviver e se desenvolver. Perfeito. Isso deu certo até hoje. Essa obra tem 44 anos. E o Pequeno Leão tem 42, é isso, né? 42, por aí. Mas as coisas só funcionam assim. Sem dúvida. De dar de mão beijada, Flávio, não vai para frente de jeito nenhum. Agora, você tem 83 anos e joga futebol com regularidade. Lá no Ipiranga e em outros lugares. A gente fez aquele 2 vezes por semana é sagrado. Como é isso? Você em nenhum momento imaginou parar de jogar? Como é que é isso na sua cabeça, Bigucci? Não, nunca. Nunca parei, eu nunca imaginei parar de trabalhar também, Flávio. Primeira coisa que tem, que eu insisto em falar com as pessoas, tudo amigo da gente, eu sou muito lutador, desafio para mim é importante, tudo na vida é assim. Mas até hoje, para mim, é como se eu tivesse 20 anos de idade ou 40 anos de idade. Você liga essa sua longevidade e a cabeça tão boa a isso? Mas não tenho dúvida.
Por quê? Eu nunca parei fisicamente e mentalmente. O fisicamente é importante. Lógico que é. Você tem que ter atividade, tem gente que corre, tem gente que anda, faz exercício. Então eu jogo futebol, até hoje. Eu já operei de joelho, eu já operei do tríceps aqui, jogando futebol, caiu para mim, esse pedaço do braço caiu para lá, estourou tudo lá. Falei, bom, sabe aqueles negócios que você fala, bom, isso aqui agora é hora de parar, eu tinha mais de 40 anos de idade já, é hora de parar, não. Eu falei, que parar, o que eu não vou parar. Fui lá, primeira coisa, o médico falou, precisa botar aqui uma como é que chama isso? Uma prótese, né? Para poder segurar o braço, né? Marquei, mas não tinha outro jeito, tinha que fazer, tinha que pôr a prótese, aquelas prótese de aço. A primeira coisa que eu falei, pô, e agora? Falei com um grande amigo meu, Beto Blasbalg, ele falou, amigo, eu vou te dar mais uma colher de chá aqui que você está me pedindo, eu vou te levar num outro médico, amigo meu, e... Quando? Ele falou, você que me determina. Eu falei, a minha cirurgia está marcada para amanhã cedo. Isso era à tarde, no dia. Está marcado amanhã às 7 horas no Hospital das Clínicas. Eu falei, então, você resolve aí, você vai falar com ele. Ele ligou para um médico, amigo dele. Ele falou, ele te espera até às 8 horas da noite, um outro médico, aqui perto da Paulista. E você vai falar tudo o que você está sentindo e tal, e vamos lá. Eu falei, marca lá. Marquei e fui lá. Já tinha feito a prótese, tudo. Está em casa, guardada, até hoje. Primeira coisa, cheguei lá no médico, falei assim, ele falou, nós vamos tentar fazer alguma coisa para ver se liga o teu braço de novo. Aqui está cheio de fio, aqui, não é isso? E que segura os braços, os ligamentos aí que chama. Primeira coisa, cheguei lá, o médico falou, vamos tentar, não garanto nada, porque isso aí está horrível, está tudo torto, o braço caído, aquele negócio todo lá. E vamos tentar sem fazer a prótese, sem colocar a prótese. Rapaz, eu decidi seguir o que ele me falou, eu agradeço a esses médicos amigos todos que a gente tem até hoje. O Beto é um amigão que joga bola comigo, o Beto Blasbalg, ele trabalha na Alta. E aí eu falei, puxa, bem, e agora, o que eu vou fazer? Liguei para o médico à noite, depois eram 10 horas da noite já, e eu, cirurgia marcada. Ele falou, e agora, o que nós vamos fazer? Liguei para o médico, ele falou, e aí, Bigos, tudo certo para amanhã cedo? Eu falei, não está certo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu estou com medo. Eu falei, não ia falar que eu tinha feito. Eu estou com medo de fazer uma cirurgia dessa e eu não vou fazer. Foi a melhor coisa do mundo que eu fiz. Não tenho problema nenhum. Não, são coisas de Deus, viu? Claro. O que eu acredito em Deus, ninguém acredita mais que eu. Tudo, não por isso. Pela minha vida, da minha origem. Claro. Porque eu acredito em Deus. De onde você saiu, para onde você chegou, né? A primeira coisa, eu acredito muito em Deus. Porque se não fosse ele, eu não estaria sozinho. E eu não estou sozinho nunca, até hoje. Então eu acredito muito, passo isso para todo mundo. Não sou fanático por igreja, nada disso. Mas eu faço as coisas da forma que eu acho que eu tenho que fazer, sempre procurando fazer o bem, agindo da melhor forma possível. Por quê? O dia a dia da gente é muito dinâmico. E se você viver só reclamando, você vira um velho, né? É lógico. A idade a gente não pode controlar, mas a velhice pode. Exatamente. Foi o que eu fiz. É isso aí. Outra coisa, eu andei vendo umas fotos suas e eu vi que lá no Ipiranga todo mundo tem camisa 10. Por que isso aí? Eu sempre joguei nos times. Eu era lateral direito, camisa 2. E depois eu comecei a achar que eu tinha que jogar mais no meio do campo. Bom, resumindo, aí eu fui disputar para a seleção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no distrital do Cambuci. Nem sei se tem esse campo até hoje aqui, aí era da aclimação, perto do lago, lá tinha um campo. Tem até hoje. Tem lá, sim, né? Tem sim. E eu fui jogar lá. Rapaz, mas eu tive uma sorte, tive um rabo, como diz o outro, como diz o jogador de bola. Eu fiz 2 gols de falta
jogando o time da Aclimação contra um outro time da UAB, nós ganhamos o jogo violento. Aí começaram a falar, ô, Bigo, isso aí é coisa de camisa 10. Aí, a partir daquele dia, graças aos 2 gols que eu fiz de falta, eu passei a jogar só com a camisa 10. E a partir daí, levei para o Clube Atlético Ipiranga, começamos a jogar com a camisa 10. Temos todos os times que eu jogo, eu sou camisa 10. Mas graças ao, entre aspas, ao folclore da vida. Mas na foto que eu vi, todo mundo está jogando com a camisa 10. Isso foi um dia lá, porque a primeira coisa que eles gostam de me azucrinar, me encher o saco, é o seguinte, chega lá na hora do vestiário, tem que distribuir o fardamento. Cada um pega a sua. Então, sumiram com a 10. Encheu o saco, é lógico. Subiram com a camisa 10. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Lá fizemos um remendo lá na camisa 10, pusemos um esparadrapo para ficar 10. Jogou com a 10. Joguei com a 10. Falei, agora acabou isso aqui. Mandei fazer um fardamento para o Clube Atlético Ipiranga, é do Clube Atlético Ipiranga. Todos têm o número 10. Aí não tem jeito. Você vai jogar com a 10. Dia desses, a televisão Cultura foi me entrevistar agora no dia nacional do futebol. Foi agora, no final acho que foi 19 de junho, agora de 2024. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer aqui? Eles falaram, não, você vai entrar com a camisa 10 jogando. Pus todo mundo com a camisa 10, o rapaz, a menina da televisão Cultura me entrevistando, falou, o que nós vamos fazer? Vamos jogar? Vamos. Entrou todo mundo com a camisa 10, foi um show. Passou na televisão Cultura, aquele domingo que eles têm de domingo à tarde. Você não imagina a repercussão que deu para mim. Agora foi uma nova lá agora, que é da televisão Record, aquele programa que eles têm à tarde lá, que não sei, é Domingo Espetacular. Uhum. Deve passar nos próximos dias também. É legal. Entendeu? Agora, graças a Deus, viu? Isso para mim, até hoje. E você não sabe, você não imagina o que o futebol agrega de gente também, viu? Muita amizade, né? Muito relacionamento, de tudo que é pessoas, de tudo quanto é área. Não tem nada a ver com o futebol só. O futebol agrega. Por quê? Agrega de uma outra forma. Eu sempre brinco, o futebol agrega de uma outra forma mais pura. Porque o jogador de bola, ele se julga muito malandro, mas ele é mais puro. A malandragem do futebol é mais pura, é diferente do que se vê aí, principalmente em matéria de política, né? Eu não gosto muito de política, não aceito muito por causa disso. Você prefere jogar sua energia no futebol, né? Exatamente, isso aí. Picucci, você tem 83 anos, é um empresário vencedor, tem uma família maravilhosa. Vamos supor, e você diz que acredita em Deus. Só acredito em Deus. Muito bem, vamos supor que ele descesse aqui e te desse chance de fazer uma pergunta para ele. Mas você não vai ter segunda chance. É uma pergunta só e ele vai te responder. Que pergunta você faria para Deus? Primeiro que eu acho que eu teria que fazer um preâmbulo. Eu acho que, primeiro, o mundo não pode ser igual para todos. O ser humano, nós já nascemos diferente. O homem nasce homem, a mulher nasce mulher, a criança tem uma cabeça, ela quer ser engenheira, a outra quer ser advogada, e assim por diante. Eu acho que não deve ser igual. As pessoas não devem ser iguais. Eu não faria isso, porque eu acho que isso criaria como se fosse um mundo totalmente diferente do que seria possível. Todo mundo igual, isso é loucura. Então, quando eu vejo aí discussão de socialismo, de comunismo, de não sei mais o que, eu acho, poxa, eu fico até triste de ver, porque eu acho que o grande valor das coisas está no incentivo que o ser humano tem que ter para ele mesmo. O incentivo dele mesmo, fala, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que isso aqui, essa caneca bonita aqui que vocês têm, está virada aqui, o Flávio Prado. Se eu quiser deixar ele assim, eu vou deixar ele assim. Não estou te prejudicando, você, Flávio Prado. Então, mas hoje em dia, é tudo assim. Parece uma coisa triste. Você tem que fazer todo mundo batalhar pelas coisas, lutar, desafio. Porque você ensina
primeiro os da sua casa. E se você tiver, como eu tenho, a parceria da minha mulher, da Sueli, fica mais fácil de eu fazer. E aí vai. Ensinei os filhos. Aí começa a ensinar os netos. Aí vem a nora que pensa diferente. Nós nos damos muito bem com as noras, com o genro, com todo mundo, porque a gente respeita todo mundo. A primeira coisa, eu não faria uma coisa, por que o mundo não é igual para todos? Eu acho que não daria certo, porque o ser humano ele tem que ter um pouco mais de vitalidade de cabeça. Então, qual seria a pergunta? A pergunta é essa: como é que nós poderíamos fazer para melhorar as coisas do ser humano? Eu acho que o que poderia ser feito? Eu nunca me fiz essa pergunta. Que pergunta eu faria, viu? Mas tem lógica, eu preciso pensar nisso aí. O que eu faria para poder desenvolver alguma coisa para que o povo ajudasse a si próprio? Que eu acho que a solução está aí. Entendi o que você quis dizer. O que nós poderíamos fazer? Não adianta, vai nascer todo mundo igual, um é branco, outro é preto, outro é japonês, outro tem o pé número 44, outro pé 42, todo mundo já é diferente, entendeu? Então, eu faria o meu dia a dia de forma, eu estouraria de preferência, não dá. Porque você está desestimulando. Tem pessoas que precisam muito, mas a maioria não precisa. E depende dela. E ela está acomodada. E eu não aceito isso. Milton Ambiguti, prazer muito grande conhecer um pouquinho mais da sua vida, da sua história. E eu só posso desejar 3 coisas para você. Primeiro, saúde, que é o mais importante. Segundo, muito futebol e muita construção. Que você consiga nesse trio de coisas seguir a sua vida. Você não imagina, outro dia me falaram, me deram os números aí, que nós temos morando numa unidade da M. Bigucci mais de 30 mil pessoas. Que coisa linda. Sabe o que é 30 mil pessoas? Nossa. É maior que a população de muita cidade brasileira. Verdade. Morando no M. Bigucci, mais de 30 mil pessoas, e a gente continua lançando o prédio. Claro. Essa semana mesmo vamos lançar um aqui agora na Vila Carrão, aqui, entendeu? E assim vai. Todo mês tem alguma coisa nova, tem isso, tem aquilo. Mas a gente se sente assim, totalmente estimulado. Por quê? Pelos resultados, mas não é resultado financeiro. Para mim, não diz nada. Se eu parasse hoje, estava todo mundo aposentado, eu, meus filhos, e acabou. Mas não é isto. Como ser humano, você parar, vai ficar fazendo o quê? Vai ficar enchendo o saco da tua mulher em casa. Sem dúvida. E ela enchendo o teu saco também. É isso? Então, eu acho que as coisas não podem ser assim. Eu vivo a minha forma de ver, a gente se dá muito bem, sou casado há 55 anos, todos foram criados assim. Se você conversar com meus filhos, você vai ver o que eu estou te falando. Eles não pensam diferente, porque foram criados assim. Cada um tem o seu espírito, um é mais rápido, outro é menos rápido, outro é ruim de bola, mas não tem nada. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Eu sempre fiz aquilo que eu achei fazer, agradecendo a Deus por ter feito tudo isso por nós. Muito obrigado, foi muito legal conhecer a sua história e te agradeço por ter vindo até aqui para conversar com a gente. Eu fico feliz. Parabéns a você pelo seu trabalho também, que eu te conheço desde a época antiga que eu conhecia o Fiore Gilhote. O Fiore Gilhote era muito amigo meu. Eu sei. Exatamente. Você jogava até juntos. Flávio Prado Entre Amigos do Mundo Corporativo fica por aqui. Conhecemos um pouquinho de Milton Bigutti, da M. Bigutti, uma fabulosa construtora daqui do Brasil. Um abraço.